Você viu aí o título da nossa ministração dessa noite? É esse: o que fazer em momentos de crise? Qual é a nossa postura? O que devemos pensar? Como devemos agir? E eu quero olhar para a palavra do Senhor e meditar, propor essa reflexão para você, para que você passe por esses dias que são difíceis. Nós vamos concordar com isso, não é? Vivemos uma crise sanitária global, os números do coronavírus, da Covid-19 só aumentam na nossa nação e nas nações da terra também. Eu estava dando uma olhadinha nos números hoje à tarde, nós temos 233 mil, mais, né, de 233 mil casos do novo coronavírus no nosso país, com 15.668 mortes. 15.668 famílias que estão de luto, que estão sofrendo, não puderam nem enterrar esses entes queridos. São dias difíceis, uma avalanche, uma recessão econômica. Quantas pessoas nós conhecemos que já perderam, infelizmente, seu trabalho, tiveram sua jornada de trabalho reduzida, estão ansiosas, preocupadas com o que vai acontecer, porque as notícias não são boas e no meio disso tudo a gente ainda vive uma crise política muito grande, a cada dia uma novidade. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos nos colocar na presença do nosso Deus e clamar sabedoria. Pai, nos ajude a proceder nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, e que o Espírito Santo possa guiar você durante essa ministração a ter essa atitude, a ter esse comportamento, essa disposição de aceitar o que a palavra de Deus coloca a você, para que você possa passar por essas provações, por essas adversidades e ser edificado no final disso tudo. O texto que eu gostaria de ler com você é um texto que nós recentemente meditamos aqui num culto presencial, uns 4 meses atrás. Está lá no livro de Tiago, no finalzinho da sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 12 versículos, tá bom? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e aí, por favor, né, tire todas as distrações aí perto de você, se concentra na palavra. Essa é uma pregação expositiva, isso significa que eu vou expor esse texto, vou trabalhar apenas esse texto, praticamente versículo por versículo, para que a gente possa saber exatamente o que diz a palavra e nós possamos ser edificados pela palavra. A essência dela é o que nós vamos ver nessa noite. Então, abra a tua Bíblia, faça suas anotações, Tiago, capítulo 1. Eu quero ler agora o primeiro versículo, versículo de número 1, e fazer uma breve introdução para a gente entender o que está acontecendo a partir do versículo de número 2. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aqui Tiago começa a sua carta. E vamos entender um pouquinho quem era Tiago, para quem ele estava escrevendo. Esse Tiago aqui é o irmão de sangue de Jesus. Ele se converte depois da ressurreição de Jesus. E logo já se torna um dos líderes da primeira igreja, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Ele já se torna um dos líderes. E aqui ele deixa claro para quem que ele está escrevendo essa carta. Ele diz: estou escrevendo para as 12 tribos dispersas entre as nações. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi arrasada, os muros foram derrubados, o templo assolado, e os primeiros cristãos tiveram que cair na diáspora, fugir. Viviam um tempo de crise, um tempo de perseguição do Império Romano. Você pode imaginar você como um cristão, alguém que leva a palavra do Senhor a sério, agora tem que fugir, porque se você permanecer, você pode ser preso, você pode ser morto, assim como o seu mestre, que acabara de ser, anos atrás, crucificado. Então esses primeiros cristãos fogem. E Tiago então está escrevendo um texto para pessoas que estavam em profunda crise. E eu posso dizer que esse texto se encaixa muito bem na nossa realidade, porque você vai concordar comigo, nós também estamos em crise. Nós estamos em momentos difíceis. E assim como Tiago falou para os primeiros cristãos na diáspora, que estavam profundamente entristecidos, sobrecarregados,
ansiosos por causa da perseguição, eu sei que essa palavra vai ser edificante aí na sua vida também, porque eu sei, né, o quanto você tem passado por momentos difíceis nesse tempo, né, de pandemia. Então, quero continuar lendo com você a partir do versículo 2 e a gente vai até o versículo 12, tá bom? Acompanha comigo, por favor. Ele começa: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vamos parar por aqui, e nesses primeiros 12 versículos, nós já temos muitos ensinamentos. Eu gostaria de propor 5 deles, 5 reflexões, mesmo que rápidas, para que você entenda que são comportamentos muito importantes nesse período de crise, em momentos difíceis, em momentos de adversidade. E nós vamos lá voltar agora para o versículo 2. Esse versículo nos apresenta muitas verdades. Olha só o que Tiago começa dizendo: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Tiago está dizendo para que aqueles irmãos que estavam em perseguição, estavam fugindo, deveriam estar com uma disposição de se alegrar naquele momento, porque o fato é que isso iria passar. E eu quero chamar a sua atenção para isso que está escrito, quando Tiago deixa isso muito bem claro. Tende por motivo de toda alegria, ou grande alegria, conforme a sua versão aí, o fato de passarem por diversas provações. A primeira ênfase que eu quero dar nesse texto aqui é exatamente em cima dessa palavrinha, passarem. Porque a provação, meu irmão, vai passar. E você precisa entender isso. Quando você entende que tudo isso que você está vivendo, que é difícil, eu sei, uma adversidade, um tempo tão complicado, más notícias, você precisa entender que isso vai passar. Esse momento de pandemia vai passar. Essa recessão econômica vai passar. Esse tempo tão complicado que nós vivemos e não sabemos o dia de amanhã, o que vai acontecer, tudo isso vai passar. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Coloca isso no seu coração, meu irmão. Quando você tem a percepção de que essa crise vai passar, isso te dá um ânimo. Você sabe que há um fim do túnel, né? Há uma luz ali. Essas nuvens escuras que nós estamos passando são passageiras. Logo depois vem a bonança. Vão vir dias melhores. E que isso possa trazer esperança e alegria para o seu coração nessa noite. Tudo isso vai passar. Mas não apenas isso. Ele está falando dessa palavrinha chamada provação. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem pelo quê? Por diversas provações. O que significa provações? São circunstâncias externas que provam e lapidam nossas motivações interiores. Veja, eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque às vezes as pessoas confundem a palavrinha provação da palavrinha tentação. E se você for prestar atenção nesse texto, nós lemos até o versículo 12. Mas se você reparar, a partir do versículo 13, a palavrinha muda e agora
Tiago começa a falar de tentação. Embora no grego, no original, seja a mesma palavra, ela tem sentidos diferentes, e aqui o sentido de tentação é claro. Quando ele diz no versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago está dizendo o seguinte, ninguém diga, olha, eu errei porque Deus quis. Olha, eu tomei essa atitude errada, nossa, eu acho que era da vontade de Deus. Tiago está dizendo, olha, não coloque a culpa em Deus. Isso nasceu dentro de você. Eu não vou ler o texto todo, mas ele fala, isso nasce da sua cobiça e se manifesta em pecado externamente. Então veja, eu quero simplificar isso aqui para você. Tentação é algo que nasce dentro de você, pela sua cobiça, e se manifesta externamente em pecado. A provação que nós estamos trabalhando hoje é diferente. É uma circunstância externa que prova o nosso coração. Então é algo que vem de fora para dentro. É algo externo que lapida o nosso caráter, lapida o nosso ser, o nosso eu. E Deus usa exatamente essas provações, essas circunstâncias externas para nos fazer crescer. Então veja, se a aprovação é uma passagem, ela tem um destino final. E nós vamos falar desse destino final daqui a pouquinho, porque esse texto nos revela qual é esse destino final. Por ora, é importante que você entenda que a aprovação é passageira. E essa aprovação tem vários motivos, elas são diversas. Eu vou falar alguns exemplos para você. Mas antes, eu gostaria de ler um trecho de um livro que a Rebeca comentou comigo essa semana. Ela está lendo um livro, chamado A Isca de Satanás. E eu já li esse livro alguns anos atrás, e ela leu um trechinho para mim, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com a minha mensagem, então eu quero ler para você. É um livro chamado A Isca de Satanás, de um autor chamado John Bevere. Olha só o que ele diz. Quando uma árvore frutífera é plantada, ela enfrentará o sol quente, as tempestades e o vento. Se uma jovem árvore pudesse falar, provavelmente diria, por favor, me tire daqui, ponha-me em um lugar onde não haja calor insuportável ou haja tempestades. Se o jardineiro acatasse o pedido da árvore, ele a prejudicaria. As árvores resistem às tempestades e ao sol forte, espalhando suas raízes mais profundamente. A adversidade que sofrem são a fonte da sua grande estabilidade. A severidade dos elementos da natureza faz com que elas procurem uma fonte de vida cada vez mais profunda. Chegará o dia em que a árvore poderá enfrentar maiores tormentas, sem que sua habilidade de produzir frutos seja afetada. A maioria dos moradores da Flórida, onde o autor escreve, sabe que quanto mais frio o inverno, mais doces são as laranjas. Se não fugíssemos tão prontamente das barreiras espirituais, nossas raízes teriam a chance de ficar mais profundas e fortes, e nossos frutos seriam muitos e doces aos olhos de Deus e ao paladar do seu povo. Seríamos árvores maduras que alegrariam ao Senhor, em vez de árvores arrancadas por falta de frutos. O que esse autor está dizendo? Que essas provações que passam são extremamente importantes para nós crescermos e amadurecermos. E esse é o destino final. Eu vou ler para você um versículo que vai mostrar isso. É nos levar a um tempo de maturidade, a nos levar a um lugar onde nós crescemos, onde nós amadurecemos. E é por isso que Tiago está dizendo, tende por motivo de toda alegria. Saiba que Deus está no controle e vai utilizar toda essa adversidade para te levar a um lugar de crescimento na presença dEle. Isso é maravilhoso, é importante que a gente entenda isso. Quando o texto diz que as provações são diversas, eu poderia citar vários exemplos para você. Um deles, o próprio coronavírus que a gente vê aí, mas pode ser uma enfermidade. Você recebeu um diagnóstico que te surpreendeu, ou alguém querido recebeu um diagnóstico por esses dias. Pode ser a crise financeira, uma crise conjugal, seu casamento que não está bem, sua crise na relação com seus filhos. Talvez você tenha problema com alguma amizade, algo aconteceu, isso tem perturbado você.
Você precisa perdoar alguém, não tem conseguido. As provações são diversas, mas eu quero que você entenda em nome de Jesus. Aqui nós já vemos algumas atitudes muito importantes. A primeira é que a provação é passageira. E sendo passageira, ela tem um destino final. E qual é esse destino final? Vai no finalzinho do versículo 4. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu irmão, esse tempo é difícil, eu sei. Tem sido difícil para você, tem sido difícil para mim. Essa semana eu conversei com a Rebeca, eu falei, gente, eu estou pirando nessa quarentena. Né? Eu não tenho mais rotinas, a gente não sabe o que faz, as notícias são ruins, eu já nem assisto mais jornal, porque a gente fica mal, a gente fica apreensivo, a incerteza é muito grande. E eu sei que você passa por situações assim também, mas eu quero trazer esperança para o teu coração. Saiba que isso tudo vai passar. Mas enquanto não passa, querido, aproveita para você crescer. Aproveita para que você entenda que o Senhor deseja trabalhar no seu coração. O Senhor deseja te levar a um lugar de maturidade. Essas são as duas primeiras coisas que nós precisamos entender. São as duas primeiras atitudes que nós temos que tomar diante da crise. A primeira, saber que vai passar. E a segunda é saber que há um destino final, e esse destino final é maturidade. Esse destino final é crescimento diante do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos agir de uma forma diferenciada. Acompanha comigo, voltando lá para o versículo 2, a segunda parte. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa palavrinha considerar significa uma disposição interior de assumir o controle do coração e da mente. Você precisa entender essa disposição no meio da provação, no meio da crise. É a disposição de se alegrar. É a disposição de confiar em Deus, mesmo nesse momento difícil. É a disposição de ativar a sua fé. É a disposição de olhar para a circunstância e saber que Deus vai usar tudo isso para o seu crescimento. É considerar, é a disposição interior de controlar a sua mente e o seu coração. Porque se você não fizer isso, a sua mente te controla e o seu coração vira um caos. Vira um caos. A sua mente vira um turbilhão e você não consegue ver mais nada na sua frente. Você só consegue enxergar o problema. Você não consegue ver soluções, o seu coração agora está deprimido. Sentimentos ruins te dominaram. Quando nós perdemos a perspectiva do que está acontecendo. E o nosso grande exercício, meu irmão, minha irmã, é recortar esse momento. E saber, olhar para aquele momento, olha, isso vai passar. E vai chegar um tempo em que nós vamos olhar para trás e falar assim, você lembra? Puxa, 2 anos atrás, naquele tempo de pandemia, você lembra que a gente fazia culto online? Você lembra que fulano perdeu o emprego? Ou você lembra que você estava passando por essa dificuldade? Puxa, eu lembro. Nossa, aquilo me ajudou tanto, eu cresci tanto naquele tempo. Eu cresci tanto, aquilo foi tão importante para a minha fé. Faz esse exercício, meu irmão. Pensa, quando foram os momentos da sua vida que você mais cresceu? Você pode ter certeza que os momentos em que você mais cresceu foram os momentos de adversidade. Como nós lemos ali no livro, ele falando, quanto mais forte o inverno, mais doces são as laranjas. Quanto mais forte for a tempestade, quanto mais forte for o calor do sol, mais aquela árvore vai tendo suas raízes profundas, mais ela se sustenta. Então, querido, em nome de Jesus, deixa Deus utilizar essa crise, esse momento de adversidade, para suas raízes permanecerem cada vez mais firmes e profundas no seu Deus. Não deixa que isso controle a sua mente, o seu coração. Em outras palavras, não se deixe amargurar. Você vai concordar comigo. A mesma crise pode afetar as mesmas pessoas. No entanto, cada uma delas pode ter atitudes diferentes. Nós vemos isso muito claro. Pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, passam por esse período difícil de quimioterapia,
mas no final disso elas vencem e elas permaneceram fiéis, permaneceram firmes nesse momento de provação, de tribulação, e depois disso tudo elas são agora uma pessoa mais madura, uma pessoa mais forte, as raízes mais profundas, porque os dias foram maus, e agora pode vir tribulações, elas vão continuar frutificando, elas estão mais fortes, elas estão mais firmes. No entanto, uma pessoa pode passar pelo mesmo problema e sair desse problema mais amarga, mais amargurada. Porque ao invés de ter essa disposição de se alegrar, e aqui é claro, querido, que Tiago não está falando, olha, você está desempregado agora por causa do coronavírus, você está em crise financeira, falta coisas básicas na sua casa, sai pulando de alegria. Não é isso que Tiago está falando aqui. Considere motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, significa tenha disposição de recortar esse momento, olhar para esse momento e se alegrar, falar, eu vou crescer nesse tempo. Meu Deus não vai deixar faltar nada. A dificuldade pode ser grande, as limitações financeiras podem chegar, mas não vai faltar nada, não vai faltar nada. O seu Deus não vai deixar faltar nada. Seus irmãos não vão deixar faltar nada para você, querido. Então, é claro que você não se alegra na má notícia, mas você se alegra por saber que o seu Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando de você. Amém? Você crê nisso, querido? Considere motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Em outras palavras, não se deixem amargurar. Não deixe que essa crise te deixe mais amargo. Porque existem pessoas que passam por crises, momentos adversos, e tudo que elas fazem é se fechar. Não é se tornar um ambiente de murmuração, e tem muitos que vão para o Facebook, né, destilar ódio para lá e para cá. E esse é um comportamento que não combina com pessoas que descansam no Senhor, independentemente da situação. Não se deixe amargurar, querido. Não deixe que essa crise que está batendo na sua porta te deixe mais amargurado, te deixe azedo. Que você, como aquelas laranjas, que quanto mais forte era o inverno, mais doce elas ficavam. Que quanto maior for a tribulação, a adversidade na sua vida, mais maduro você seja, mais doce, seus frutos sejam de melhor qualidade com o passar dos anos. Então, essa é uma atitude muito importante, a disposição de se alegrar no momento difícil. Uma outra atitude que está muito implícita nesse texto aqui. No versículo 3, no versículo 4, no versículo 12, tem uma palavrinha que se repete. Ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Depois no 4 ele diz, e a perseverança deve ter ação completa. E lá depois, no finalzinho, no 12, ele diz, feliz é o homem que persevera na provação. Querido, essa é a atitude que você precisa ter, mais uma atitude que você precisa ter. Perseverar no tempo da provação. Eu queria falar um pouco mais para você sobre essa palavrinha perseverar. Só vou tomar um pouquinho de água. Perseverança significa uma atitude que temos, uma oportunidade de demonstrar em tempos de adversidade, crise e provação. Significa performance. Esse termo aqui, perseverança, nasce lá na origem dela, de quando você colocava uma carga nas costas de um animal. Você colocava a carga sobre um animal e aquele animal precisava ficar firme ali. Isso era perseverar. Essa palavra significa performar. Então a crise é um momento de performar, de permanecer firme. Porque quando você coloca a carga sobre um animal, ele não fica estatelado lá no chão, ele fica firme. Perseverar é você estar com carga sobre você, e aí, como eu disse, ela pode ser diversa, talvez é o coronavírus, talvez essa enfermidade que alcançou a sua família, talvez é o desemprego, eu não sei, suas relações, eu não sei o que está acontecendo, é a depressão, seu coração, suas emoções, elas são diversas. É a carga que está sobre você, mas quando você fica firme, você permanece, você não está aguentando mais, mas você dá 110% do seu fôlego, você dá 110% daquilo que você tem. O texto diz, bem-aventurado é aquele que persevera no tempo da provação.
Será que você tem perseverado, meu irmão? Infelizmente, nós temos visto pessoas, por causa desse tempo difícil, a pressão é grande, e o que elas têm feito? Jogado a toalha. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da célula. Eu vou deixar isso, essa amizade. Não, meu irmão, agora é a hora de você permanecer, essa é a hora de você performar, essa é a hora de você perseverar, não é hora de jogar a toalha. Quando eu falo sobre esse tema, eu sempre cito o exemplo de um atleta, que é um exemplo formidável. O atleta, ele passa por treinos absurdos, treinos pesados, treinos, sabe que o fôlego dele está para se acabar, e em muitos momentos ele pensa em desistir. Ele pensa, não, chega, não vou aguentar mais. Ele quer jogar a toalha, mas aí ele persevera, ele sabe, ele faz o recorte, ele sabe que aquilo é só um treino, vai passar. Ele lembra, ele sabe que depois dali vai vir a coroa, vai vir a recompensa, e ele sabe que é só um momento, ele sabe que aquele momento é de treino, é de tribulação, é de dificuldade. Ele dá 110%, ele vai até o final. E aí chega um tempo em que ele coloca essa performance à prova e recebe uma medalha, recebe uma coroa, como nós vamos falar aqui no finalzinho desse texto. Ele recebe uma recompensa, porque ele performou, ele perseverou. Meu irmão, talvez você tenha perdido bênçãos do Senhor, porque você tem jogado a toalha. Persevera em nome de Jesus, vai até o final. Não é para parar, agora é o tempo de continuar. Eu sei que está difícil, eu sei que a pressão é grande, eu sei que a adversidade está batendo a porta, mas não para em nome de Jesus. A prova da sua fé produz perseverança. Persevera. Essa é a postura que a gente precisa ter no nosso coração. Lá no versículo 12, vai comigo para lá de novo. Feliz é um homem que persevera na provação. A perseverança como uma atitude que promove alegria e superação pela vitória. Recentemente nós acompanhamos aqui o nosso amigo Lucas Melo, que estudou a beça lá para o vestibular. A Gabi também está aqui, a Gabi, Gabi? O pessoal, o Vinícius também, agora tem que falar todo mundo, não vou cometer injustiças, Mas o pessoal vai, estuda, e eu sei, porque eu já passei por isso também, nesses momentos de dificuldade, de pressão, e é simulado, e é prova, e é calendário, e é cobrança, é os pais, são amigos, o que vai ser, o que eu vou escolher, e é uma pressão, é um momento difícil, mas quando você persevera, no tempo da provação, vem o resultado do vestibular, e você se alegra. É isso que ele está falando. Feliz é o homem que persevera na provação, porque ele vai olhar para trás e vai falar, olha só, foi difícil demais aquela época, mas hoje eu sou feliz porque eu cresci, eu venci, hoje eu tenho a recompensa. Você entende isso, querido? Que nós vamos olhar para trás e olhar para essa pandemia e falar, poxa, você lembra do coronavírus? Nossa, você lembra daquela época que estava difícil a beça? Eram milhões e milhões de desempregados no nosso país. Você lembra a recessão? Você lembra que eram os prognósticos os piores possíveis para a economia? Você lembra disso? Nossa, nós perseveramos, nós continuamos, nós fomos fiéis. Você lembra? Puxa, como isso nos traz alegria agora. Porque nós não nos deixamos amargurar no tempo de crise. Não se deixe amargurar. Não entregue os pontos. Persevere em nome de Jesus. Você já aprendeu aqui nessa noite que a provação passa. Quando passarem por tribulações, essas nuvens escuras, meu irmão, vão passar. Vão passar. É uma passagem, é um caminho, é uma estrada. E qual é o destino final? Maturidade. Qual é o destino final? Estarmos mais parecidos com Cristo. Qual é o destino final? Integridade. Esse é o destino da provação. Tratar o seu coração. Mas para isso você precisa ter uma disposição do quê? De se alegrar no momento da provação. E essa alegria não é, como eu já disse, uma alegria vazia que você se alegra com as notícias ruins. Não é isso. É se alegrar sabendo que o seu Deus tem o controle de tudo. É uma disposição do coração sabendo que é só um recorte da sua vida. Aquilo não define você. E isso vai passar. Essa doideira que a gente está vivendo vai passar. E por quarto lugar, nós falamos dessa atitude tão importante de perseverar, de ir até o final. E aqui o texto nos dá mais
duas lambujas, assim. Eu não vou trabalhar esses temas aqui nessa noite, mas o texto aqui fala de Tiago, do 5 ao 8, fala sobre sabedoria. Ele fala que se você precisa de sabedoria, eu quero te perguntar, você está precisando de sabedoria, querido, para passar por esses dias difíceis, sim ou não? Com certeza, mas olha o que o texto está dizendo: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, olha, controlar a mente, controlar o coração, crer, manter a fé firme no Senhor, clamar por sabedoria, Ele vai dar. O texto está dizendo, peça, Ele vai dar livremente, com liberalidade. O Senhor é um Deus que tem prazer em te ajudar. Clame a Ele, peça a Ele. Em segundo lugar, ele vai falar aqui da transitoriedade da vida, né? Do versículo 9 até o versículo 11, ele vai falar, parece que é um texto que está meio perdido aí no meio, mas não, muito importante. Ele fala do comportamento de quem tem muito dinheiro, de quem está em crise hoje porque perdeu milhões, porque perdeu seu status e perdeu a noção de que a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor, talvez esteja aí do seu lado, a sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais. Essa é a verdadeira riqueza. Perderam a perspectiva. E aí no finalzinho ele lembra a gente de algo tão importante. Ele diz no versículo 11, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que ele está nos lembrando? Que a vida é passageira. E se você lembra que tudo isso é rápido, é passageiro demais, você sabe que você não é daqui, há uma perspectiva da eternidade, e isso te fortalece. Agora, quando você está olhando para o tempo presente e se concentra só no que está acontecendo agora, você perde a perspectiva, você entra em crise, o seu coração se enche de temor, a sua mente se enche de dúvidas. Não se esqueça, meu irmão, da brevidade da vida, da transitoriedade da vida. A vida é transitória, a vida é passageira demais. Toda essa leve e momentânea tribulação, como o apóstolo Paulo nos diz, não se compara com aquilo que nós vamos viver na eternidade. E é isso que o apóstolo, aqui Tiago está dizendo no versículo 12. Para finalizar, ele diz assim, feliz é o homem que persevera na provação. Agora presta atenção nisso, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a melhor e a maior recompensa que eu e você podemos receber. A coroa. A Bíblia nos afirma, no livro de Apocalipse, que quando os nossos olhos se fecham para a história, eles se abrem para a eternidade. O texto bíblico diz que a primeira coisa que o Senhor vai fazer é enxugar dos seus olhos toda lágrima. O que Ele vai fazer é te consolar. E você vai ouvir, vinde, benditos do meu Pai. Entra no reino preparado para vós desde a fundação da terra. Você vai ouvir, entra, filho, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem para o gozo do seu Senhor. Não joga a toalha, querido, porque não existe recompensa melhor e a gente não pode perder a perspectiva da eternidade. Isso aqui é passageiro, isso aqui é transitório, mas não negocie a sua fé, não negocie os seus valores, permaneça firme em nome de Jesus, persevere, tenha uma disposição de olhar para tudo isso e saber, puxa, quanto eu vou crescer nesse período, quantas raízes eu vou ter depois disso tudo, eu vou crescer demais. Essa é a disposição de se alegrar no momento da crise, é uma coroa para mim e para você. Assim como aquele atleta que nós falamos, que deu 110%, que deu o seu suor, que não estava aguentando mais, mas perseverou, ele recebe a recompensa, meu irmão, a recompensa que eu e você iremos receber um dia, nem se compara com qualquer troféu que enferruja, é algo eterno. Essa é a verdadeira riqueza. Que isso console o seu coração,
Que isso traga força para você nesse tempo difícil. Eu quero resumir esses 5 pontos aqui que eu falei, mesmo que rapidamente com você. Primeira coisa, as atitudes que nós precisamos ter em momentos de crise. Primeira coisa é não esquecer que tudo isso vai passar. Tudo isso é só um caminho, é só uma estrada. Vai passar, meu irmão. Não sei se tem alguém do seu lado aí, mas fala para ele, para ela aí, viu? Fala, vai passar. Tudo isso vai passar, fica firme. Vai ter um destino final. E esse destino final é a maturidade. Esse ambiente tão difícil, tão adverso, vai fazer os seus frutos serem mais doces. Vai fazer com que a sua vida, a sua performance, vamos dizer assim, como o próprio termo nos diz, de alguém aprovado, de alguém íntegro, de alguém que se parece mais com o Senhor. Em terceiro lugar, a disposição de se alegrar, ou em outras palavras, a disposição de não se deixar amargar. Você conhece gente amarga? Que passou por dificuldades na vida e só sabem reclamar, e só sabem colocar defeitos. Pessoas amargas, não se deixe amargar. Não perca a perspectiva do seu Deus nesse tempo, querido. Em nome de Jesus. Tira toda a amargura, né? Toda a ansiedade, lança isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, fala isso para nós, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em quarto lugar, é a atitude de perseverar, com determinação. É a carga que está sobre você, mas você está firme. Dá 110%, querido. Vai firme até o final, leal, fiel ao seu Deus, aos princípios. Não negocie, isso vai passar. Aguenta firme em nome de Jesus. Aguenta firme, querido, em nome de Jesus. E não se esqueça que há uma recompensa, há uma coroa reservada para mim e para você. Ah, meu irmão, essa é a melhor recompensa que eu e você podemos receber. Não perca a percepção de que tudo isso é passageiro, é transitório. E que realmente aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade é algo poderoso, é algo maravilhoso. Nós vamos olhar para trás e falar, puxa, quão difícil foi. E assim como o Tiago estava escrevendo isso para aqueles cristãos que estavam fugindo, preocupados, desolados por causa da perseguição do Império Romano, agora eles passaram por tudo isso e podem olhar para aquilo, puxa, valeu a pena sofrer pelo nome de Jesus, porque agora eu recebi uma coroa do próprio Deus. Persevera, fica firme, isso vai passar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ter essa postura no nosso coração em meio à crise. Queremos ter essa postura, ó Deus, em meio às adversidades, ó Pai. Ó Deus, não nos deixe amargar, não nos deixe, ó Deus, amargurar. Que os dias difíceis, ó Deus, ó Pai, possam produzir frutos mais doces em nós. Que a gente se sujeite a um tratamento, se sujeite, ó Pai, a receber cuidado. Nos ajude a perseverar. Se algum irmão, alguma irmã minha, ó Deus, me escutando agora, ó Pai, pensando em desistir, pensando em sair da célula, pensando em sair da igreja, pensando em sair de casa, pensando em deixar amizades, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo convença, ó Pai, é hora de perseverar, não é hora de jogar a toalha, é hora de dar 110%, crer que isso vai passar, e depois que tudo isso passar, nós seremos pessoas melhores, mais íntegras, mais maduras na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe perder a percepção de que, na verdade, tudo isso é transitório demais, é palha, é flor que seca. Mas um dia nós vamos receber uma coroa, toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. Passaremos a eternidade contigo. Deus, que essa seja a nossa maior esperança nesses dias difíceis. Ó Deus, consola cada família, Pai, que está em luto, ó Deus, nesse momento, por diversos motivos, mas em especial por causa dessa pandemia, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada profissional da saúde, ó Deus, nos hospitais. Ó Deus, nos ambientes, ó Pai, de cuidado, ó Deus, fortalece cada vida, Senhor. Ó Deus, que eles recebam força agora em nome de Jesus. Abençoa nossas autoridades, Pai.
Oh Deus, dê sabedoria, Senhor. Dê unidade, ó Pai. Que a nossa nação, Pai, encontre um lugar, ó Deus, na Tua presença, de direção do alto, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, como nação, possamos sair melhores também dessa crise. Oh Deus, tira toda a divisão, Pai. E que, Senhor, nós possamos, ó Pai, contemplar, ó Deus, essa pandemia recuar em nome de Jesus. Recuar em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, permanecer firmes, perseverantes, seja qual for a circunstância. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade e declaramos com fé: o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.